Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, coronel Marildo, comandante Dias Perfeito, os demais membros da Polícia Militar, nosso visitante, vereador Junei. É uma honra tê-los aqui. Falando da polícia, eu fui professor da Univille até o ano de 2012 e tive muitos alunos meus policiais militares. E estes sabem o que querem. Eu sabia, e isso não houve exceção. Todos eram excelentes alunos, porque estão lá porque sabem o que querem. E a gente fica contente, fica satisfeito de ver que os nossos policiais buscam o aperfeiçoamento constante, seja dentro da carreira, seja com estudos de universidade, enfim, tal. E nós temos aqui em São Bento, Rio Negrinho, corporações muito valorosas, gente muito boa, coronel Marildo. E faço minhas as palavras do presidente dessa casa, de homenagem a Vossa Excelências, aos policiais, a todos eles, desde o mais graduado até o iniciante, mas nós estamos bem. Podíamos estar melhor se tivéssemos uma corporação maior, mas aqueles que nós temos aqui em São Bento, eles vestem a camisa de São Bento do Sul, da segurança. E nós temos uma tranquilidade muito grande de ver que temos os senhores trabalhando junto à nossa comunidade. Então, parabéns. A ação da Prefeitura contra o Estado. Filha picada, né, Green? Dias atrás eu estava conversando com o prefeito e falando da situação, porque eu fiz aquela moção, tal. No dia seguinte, o prefeito ia para Florianópolis e foi, e conversou com o vice-governador, Eduardo Pinho Moreira, presidente licenciado do PMDB, pedindo a intervenção dele. Eu falei, prefeito, você tem que entrar com uma ação, não dá para ficar. Só que um prefeito fazer uma ação contra o Estado é uma situação, de certa forma, traumática. Tem que ser, digamos assim, a última instância. E se não tem essa oportunidade, essa alternativa? Ele foi lá ainda, numa última tentativa de ver resultados. E a resposta que veio dias depois foi evasiva. E aí teve que entrar com a ação. Não queria entrar com a ação, mas tinha que entrar com a ação, porque... e ele pediu ao vice-governador, 1.300.000 que o governo está em débito com a saúde de São Bento, mas que pelo menos estes 400 e poucos mil que é do hospital viesse. O resto iria dar um jeito, porque daí são despesas da estrutura da saúde e da prefeitura. Precisa desse dinheiro, mas que viesse pelo menos o do hospital. A única solução, vereador Green, e o vereador Tirso sabe muito bem disso, para que haja a saúde dos hospitais, é a reavaliação da tabela SUS, porque aí sim vai ter o custeio. Estas verbas que vêm dos deputados são muito boas, mas elas permitem fazer obras, equipamentos, mas não permitem o custeio, folha de pagamento e essas coisas todas, manutenção. Que estes deputados, que nós agradecemos pelas verbas que vêm, senadores, mas que briguem para que haja a reavaliação da tabela SUS. Porque enquanto não existe isso, uma tabela que está defasada há quantos anos, vereador Tirso? Quantos anos está defasada essa tabela? 15 anos. 15 anos, coisa pouca. Imagine não receber nenhum reajuste em 15 anos, isso é um absurdo. E isso precisa ser feito. Não é para São Bento do Sul, é para o Brasil inteiro. Faço essa referência. Eu falei para o prefeito que conforme o caso, eu entrei com uma ação popular. Só que aí tem que ter uma justificativa muito maior e tudo e tal. E uma coisa é um cidadão entrar com uma ação contra o Estado para beneficiar o município. Outra coisa é a prefeitura, o município, o prefeito fazendo isso. Eu dou os parabéns ao prefeito por ter tido a coragem, porque não é qualquer um que faz isso, então a coragem de entrar com essa ação. E conseguiu eliminar, esperamos que dentro de alguns dias o governo repasse isso, mas se virar moda, o governador vai se ver em papo de aranha, porque se virar moda em outros municípios, que não é só São Bento do Sul, que está com créditos não pagos, enfim.
vai virar jurisprudência. Vai virar jurisprudência. E espero que isso ocorra. No mais, nós vamos ter daqui a pouco a segunda discussão e votação do projeto da regência de classe. Vai ser aprovado, os senhores já sabem disso, né? E nós vamos discutir mais algumas coisas, mas só fazendo, eu tenho ainda 2 minutos e 44, a questão da valorização da educação. Muita gente coloca, valorização da educação é valorização do professor. Sim, claro que é, mas também da estrutura da educação, né? Não dá só para melhorar os prédios e não dá a valorização dos professores, e nem vice-versa. Lembro, e a minha assessora, ex-secretária, me relembrou, que um dos primeiros atos que foram tomados lá em 2005, iniciamos o governo, foi lotar os professores nas escolas, e não mais na secretaria. Porque daí, enquanto estavam na secretaria, podiam mudar os professores para onde quisessem. Eu sempre falava assim, aos amigos do rei, os favores, a escola que quiser, aos inimigos do rei, a escola que sobrar. E aí, fizemos essa seleção, isso tudo com critérios objetivos, recebemos um mandato de segurança. O primeiro mandato de segurança que recebemos naquele governo, porque uma das professoras estava questionando que a gente estava fazendo isso com uma forma de perseguir, com uma forte tendência, uma forte tendência política, com uma filiação partidária de oposição. E aí eu liguei na época para a secretária, eu lembro disso, e ela disse, nós temos que ganhar essa ação. Daí ela falou, o que essa professora está reclamando? Ela foi a primeira colocada. Não era por questão política, porque se fosse por questão política, não era amiga do rei, ficava lá atrás. Foi a primeira colocada, pôde pegar o colégio do lado da casa dela, andar a pé, 5 minutos, porque não existia essa questão de discriminação. Aquele mandato de segurança foi julgado deserto, depois foi julgado sem objeto, porque foi essa valorização. E tantas outras que foram feitas ao longo dos anos. A direção das escolas, vereador Votroba, que o senhor pede a eleição, e é uma posição de Vossa Excelência, eu não concordo, colocamos profissionais que entendíamos ser os mais capazes. Sim, podiam ter uma afinidade partidária, mas o objetivo era que eles falassem a mesma língua que vinha do comando superior. E deu certo. Os uniformes, vereador Ede, que a APAE recebeu, e eu fiquei muito feliz. E lembro dos olhos de alegria daqueles alunos quando receberam lá atrás também o uniforme da prefeitura nos nossos anos. 40 unidades de ensino que nós tínhamos na época, acho que reformamos 39. E construímos mais ainda. Já estou terminando, senhor presidente, só fazendo essa conclusão. Pode concluir, vereador, por então, favor. Se hoje as senhoras vão receber essa gratificação, é uma conquista, sim. Não estão 100% felizes? Calma, calma. As possibilidades de nós vermos alternativas não se encerraram, pelo menos de minha parte. Eu vou continuar intercedendo, porque eu não sou líder do governo para ser apenas o defensor do governo, mas para ser aquele que vai levar também para o Executivo as solicitações do Legislativo e a solicitação da comunidade, porque eu, antes de ser um líder do governo, sou um vereador eleito pelo povo. Muitas das senhoras trabalhavam comigo quando eu era prefeito, e talvez tenham escutado eu falar que a educação é a minha menina dos olhos, né? E eu continuo tendo a educação como minha menina dos olhos. Não sou mais prefeito, mas eu ainda prezo muito pela educação. E as senhoras terão em mim um defensor. Vamos ver o que vai dar. Essa situação que não está ainda, de minha parte, resolvida, e nós vamos tentar ver o que pode ser feito. Eu, sinceramente, não tenho uma posição jurídica certa. O vereador Ede colocou que tem alguns pareceres e tal. Sim, tem pareceres favoráveis, tem pareceres contra. O que vai ser feito, eu não sei, mas temos que ver a situação. Mas as senhoras estão de parabéns, porque brigaram. Sim, as senhoras falaram, nós brigamos, talvez outros não estavam aqui juntos, não brigaram, e vocês estão brigando por toda a categoria. É assim que funciona. Mas se do outro lado não tem a receptividade, não adianta brigar. Houve uma receptividade, talvez não exatamente como as senhoras queriam, mas houve um avanço, um alcance. Isso é feito com diálogo, e nós vamos continuar fazendo isso. Obrigado, senhoras. Vereador,
Antes do senhor encerrar, só me dá uma parte, só para colocar no item anterior que o senhor falou sobre a questão da saúde. Por exemplo, eu fico triste, fico chateado, vereador, em ver, por exemplo, o governador tinha lá R$1.300.000 lá, ele tinha na mão. Débito. Ele tinha lá. Ele autorizou tirar os fios de luz de cima e fazer subterrâneo lá no município de Lages, vereador. Eu disse aqui na Isso última custa sessão, caro. eu disse na última sessão de que o que é mais importante? A saúde de uma população ou trocar os fios de energia elétrica? Esses podem esperar, estão anos lá em cima nos postes. Mas não, pegou-se R$1.300.000, você colocou, fez uma ligação subterrânea lá em algumas ruas, lá, certo, simpáticas ao governador, e deixou-se de repassar o recurso, e aí que o município teve que entrar com uma ação, que, na minha opinião, ela, até no final, ela tem que entrar, mas só que no fim, se trocar por miúdos, no fim vai complicar, porque o governador já vai olhar com os olhos pior do que está olhando agora. Não temos vantagem nenhuma com ele mesmo. Terminou, senhor? Pode. É só fazer uma análise sobre isso aí. O principal calo do administrador público é escolher prioridades. Neste caso aí, enterrar os... Se não tivesse os fios elétricos, tudo bem. Mas tinha, e eu sei que isso custa caro. Nós queríamos fazer em São Bento do Sul. Só que ou faz isso e deixa de fazer outra coisa. Então, tem prioridades. Quando a saúde está bem, quando a educação está bem, quando a segurança está bem, vamos enterrar os cabos para ficar bonito. Mas enquanto não dá... E eu lembro, eu morava na frente da creche Nosso Mundo, que nós construímos. E a rua não foi pavimentada. Já estou terminando porque ele fez um comentário. Ah, tá. E aí e aquela rua lá foi pavimentada no governo Magno Bauman, né? Eu morava lá até alguns anos atrás. E eu não fiz. Por quê? Porque entendia por dois motivos. Que era uma rua curta e não precisava naquele momento. Dava para ver outras prioridades. Muita gente queria asfalto em cima do paralelepípedo. E o ex-secretário de Planejamento lembra que eu dizia, primeiro vamos pavimentar o que não tem, depois a gente faz asfalto em cima da lajota. E eu não fiz aquela rua por dois motivos. Porque eu entendia que tinha mais prioridades e porque eu morava lá. E eu não queria que dissesse que foi pavimentado por minha causa. Então são essas prioridades. Esse é o principal. Se tem dinheiro para tudo, não tem prioridades, tudo se resolve. Mas se não tem... Pois não, vereador. Vereador Fernando Molano, você falou a questão que a educação na sua época foi a menina dos olhos, e realmente a gente sabe que isso é de fato, e por isso quero lhe parabenizar. E não contrariando a questão apenas, por qualquer outro motivo, a questão da eleição das diretoras, porque, de repente, não vai atender o qual deveria ser o objetivo. E uma situação que eu nunca tornei público, talvez até o prefeito deva ter até pedido a sua opinião também, mas eu praticamente elaborei a lista das diretoras que hoje ocupam o cargo sem fins políticos. Até porque eu acho que a questão da educação é uma situação que merece uma grande responsabilidade quando se escolhe, mas eu busquei essas informações por ter pessoas dentro da educação de bastante tempo que tinham esse conhecimento. E foi formada uma lista seguindo a questão de competência. Então, eu acho que tem sim, não deve ser levado pelo lado político, essa questão, principalmente a questão das diretoras de escola, e acredito até que tenha um resultado muito mais positivo se for desta forma. Muito obrigado pela parte. Se fosse pela questão de que já estou terminando, suas duas irmãs foram diretoras na minha época. Suas duas irmãs. Se fosse por questão política naquela época, não era do meu partido, era de oposição, e foram diretoras, excelentes diretoras. Só isso, obrigado. Exato. Obrigado, vereador. Vereador Dr. Tirso, vice-presidente da Casa de Leis, vereador, Vossa Excelência tem o tempo de até 8 minutos para as suas colocações.